Bom dia, Josana da BJ Transportes de Itatiba. Eu gostaria ainda de esclarecer uma dúvida em relação a essa situação aí do horário de motorista. Quando houver a troca do motorista no veículo, como que fica essa fiscalização do disco do tacógrafo? Até porque o disco ele é manualmente anotado o nome do motorista. Então, como que a fiscalização vai exercer essa situação? Vai agregar a papeleta? É uma dúvida que nós temos também. Exatamente. Se confere tacógrafo com diário de bordo, papeleta. Agora, é possível, né? Os equipamentos hoje eles permitem o controle de até 3 motoristas, né? Então, não haverá problema nenhum em relação a isso, para a fiscalização. Ok. E também mais uma dúvida em relação ao tacógrafo. No caso de o veículo ter que trafegar de uma cidade ou de um local a outro, com problemas, esse tacógrafo passou a ter um problema nesse momento. Como que nós podemos proceder para não ser autuado? Bom, sabe aquela história assim, eu parei a senhora agora. A senhora fala assim, seu guarda, eu tirei o cinto ali. Então, infelizmente, vai ficar muito da situação do momento. A senhora rodou a 80 por hora a sua viagem inteira. Naquele exato momento, a senhora se distraiu, pisou um pouquinho a mais e se deu velocidade. Só naquele trecho de 2 km. O radar pegou você. Ok, então, mas... É complicado. Eu não vou ter como afirmar na hora de constatar que o problema se deu ali. Sim, eu entendo. Mas, por exemplo, a matriz fica em Itatiba. Normalmente, essa manutenção, ou é São Paulo, ou é Campinas, então a gente tem que rodar aí 1 hora, 1h30, né? E vai ficar totalmente vulnerável. Já até ocorreu esse fato com a gente. Ficou vulnerável, nós recebemos uma autuação, porque a gente estava indo corrigir o problema e fomos autuados. Então, mas veja bem, o que eu acabei de falar, nós não temos condições de constatar e afirmar, no caso, que você vai sair dali e está indo fazer a sua manutenção. Isso que é então, na verdade, não é nem desconfiança, é que a legislação ela não prevê essa exceção, né? Então, se o equipamento está em desconformidade com o que preconiza a norma, não há outra alternativa ao agente fiscalizador que não proceder à notificação. Agora, esse caso ele pode ser abordado, é claro, em sede de recurso, isso dá trabalho, burocracia e tal. Nós entendemos como uma exceção. O legislador não contemplou esse caso. Então, de certa forma, nós temos que proceder à notificação por eventual infração. E nós conseguimos tirar o equipamento, levar só o equipamento para fazer a aferição? Aí eu vou passar para a doutora aqui, os representantes do Imetro. Porque eu não vou com o veículo, eu não vou ser autuado, vou com o meu carro. Não, isso não. Tem que ir com o veículo. Tem que ir com o veículo, porque o veículo faz parte do sistema. Ele faz parte do sistema de medição, tu não tem como fazer um ensaio separadamente, não tem como. Aqui eu imaginava que tivesse algum recurso, por exemplo, eu agendei na empresa que faz esse trabalho, então eu documentei que eu estou indo lá com o veículo, placa tal, chassi tal, para fazer uma manutenção no equipamento. Então eu tenho um documento que isso está agendado num horário, dia, horário, local, tudo certinho. Isto não existe a possibilidade ainda. Não, por enquanto não. Nós temos já consultas, sugestões formuladas aos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito aí, no tocante à regularização, por exemplo, né, das dificuldades que acho que todos aqui já, ou se não a maioria já enfrentou com a inspeção ambiental. Né? A gente não consegue agendar a inspeção ambiental, consequentemente não licencia o veículo, e eu tenho aquele veículo irregular, e às vezes eu preciso daquele veículo para o trabalho, né, para o dia a dia, e eu fico privado do uso, do livre uso e gozo daquele bem, daquela propriedade, em razão de uma sistemática que não contempla todos os casos possíveis. Então, seria também um aspecto importante a se abordar, mas aí a gente depende de regulamentação. E aí, no âmbito do CONTRAN, isso seria até possível de se resolver, uma resolução. Né? Creio que seria possível. Na verdade, assim como pode correr o risco da fiscalização, pode acontecer um acidente, né? E o instrumento está desajustado. Esse tipo de coisa que a gente tem sempre que conversar. Por exemplo, um exemplo que a gente pode lembrar
dano no para-brisa. Quanto que pode andar, quanto que é possível afetar a segurança ou não. Chega um momento que, por isso o rodoviário levou o assunto para o CONTRAN, e o CONTRAN teve que definir qual é o mínimo, qual é o máximo, em metro entrou no meio e tal, né? Outro caso para ser discutido, que foi para facilitar a vida do transportador, foi, por exemplo, a fiscalização de acessibilidade. Que o transportador era obrigado a levar o ônibus para o centro de inspeção e no final achamos, o Inmetro e o CONTRAN achou o meio seguinte, disso ser feito diretamente na garagem. Então são coisas que tem que ser conversado. Quer dizer, aí o fator importante aí, a NTC é sempre atenta a isso, de conversar com o CONTRAN, conversar com o Inmetro, e a boa vontade a gente sempre tem encontrado. Na aprovação da lei, quando você aprova a lei no Congresso, quando sobe para a sanção, lá para a Casa Civil, aí todos os ministérios envolvidos dão palpite. Então, por exemplo, houve uma discussão, nós temos um artigo na lei que fala que o controle da jornada de trabalho é de acordo com o que o empregador define, né? E aí pode ser vários tipos, inclusive o diário de bordo, né? Esse mesmo artigo estava lá no tempo de direção. Estava igualzinho, né? Mas é um negócio que lá ficou entendido o seguinte: se ficar aberto desse jeito, você não vai ter garantia da fiscalização funcionar direito, porque você não vai ter, tecnicamente fica difícil você provar e controlar o tempo de... Então foi vetado. Então cria certas diferenças. Por exemplo, o Ministério da Justiça, Polícia Rodoviária e tal, não opinou sobre as paradas nas rodovias, né? Pelo contrário, até bom. Estava torcendo para que isso acontecesse, mas foi vetado por outras razões, porque afetaria os contratos de concessão, etc. Então, e aí, às vezes que a gente tem que dizer, depois de sancionado a lei, você tem que legislar, mas você não pode descumprir nada da lei. Por isso que o CONTRAN tal só pode ir pelo vácuo. Onde não está, é possível regulamentar. Controle de tempo de direção, por exemplo. Na importação e exportação, a Receita Federal controla as mercadorias de importação e exportação pelo rastreador. Já faz isso, não é isso? Então, é possível? Essa foi uma das preocupações, por exemplo, que o Flávio sempre levantou, vamos deixar aberto, para que futuras tecnologias pode ser adotadas. E está lá. Desde que seja regulamentado pelo Inmetro, seja reconhecido pelo Inmetro, homologado pelo DENTRAN, é possível. E de modo que a Polícia Rodoviária, claro, sempre vai ser consultada, vai dar para fiscalizar, né? Então, isso são aperfeiçoamentos que poderão ocorrer ao longo do tempo. Então, é por isso que é importante essa troca de ideias. Quer dizer, quando nós nos reunimos, todos os órgãos lá, governo, empresariado e tal, para discutir a lei, a gente vê o seguinte: poxa vida, por mais que a gente estude, nós sempre vamos ter, num ambiente desse, perguntas e problemas que nós não imaginamos. Então, por isso que é importante a participação de todos nós aqui, para dizer, olha, faltou isso, e aí a gente se socorrer aqui do Inmetro e da Polícia Rodoviária, porque a gente sempre, lá no CONTRAN, a gente sempre dizia o seguinte: ok, está bonito aqui, bem redigido, como é que vai estar lá na ponta, né? O que vai acontecer? O caminhão está lá, o transportador está lá, e como é que você vai aplicar a lei? Então, essa preocupação que realmente todo mundo tem que ter, e só com a participação de todos nós. Paulo Félix, das Artes Tecnologia, aproveito para agradecer a possibilidade de tê-los aqui, porque realmente, como o doutor Alfredo falou, é muito importante da lei para a fiscalização, né? Então, para o Sargento Santos, queria uma ajuda no entendimento do item referente ao intervalo, né? Se nós tivermos 4 horas contínuas, há a possibilidade de ter, então, a necessidade de ter um intervalo de 30 minutos que poderá ser fracionado. 10. Muito bem. No fracionamento existe uma dúvida, porque no parágrafo 1º, eles poderão ser fracionados restringindo-se o fracionamento do intervalo de descanso a no máximo 3 períodos.
E na lei, no artigo 67A, diz que o tempo de intervalo de descanso, desde que não... aqui, ó, horas ininterruptas, né? Fracionamento do tempo de direção e do intervalo de descanso. Então, um exemplo, se você parte 4 horas e você termina às 4 horas, você tem os 30 minutos eventuais, né? Se você parte por um período, dá um descanso de 10, outro período, dá um outro descanso, e depois continua uma jornada, como é que vai ser fiscalizado o contexto da direção contínua com os intervalos? Porque aparentemente tem um conflito, né, na fiscalização. Por exemplo, você roda 1 hora para 10 minutos, roda outra hora para 10 minutos. A partir daí, então, você pode ter um intervalo contínuo de 4 horas, por exemplo, né? E aí é que resta a dúvida. O nosso entendimento está sendo o seguinte: a cada 4 horas na direção do veículo, ele tem que parar 30 minutos. Okay. Esse 30 minutos não precisa ser contínuo. Pode ser nessas 4 horas, ele pode dividir em 10, 10 e 10. Perfeito. Se a viagem durar 8 horas, ele vai ter que ter 2 paradas de 30, certo? Ou 6 paradas de 10. Ok. Então, deu 4 horas, ele tem que descansar 30 minutos. Perfeito. Se eu pegar partida, saiu às 10 horas aqui, rodou 1 hora, 1 hora e 15, ele parou 10 minutos. No final de 4 horas, ele descansou 30 minutos? Descansou, zerou esse bloco. Começa a contar de novo mais 4 horas. Nessas 4 horas, ele tem que parar mais 30 minutos. Ou seja, a fiscalização é sobre a quantidade de horas contínuas, desde que haja o somatório dos intervalos. Lógico. Perfeito. Para amarrar a situação aí, ó, numa simples parada para fiscalização, ele já está descansando. E não só 10. Ele vai parar bem mais do que 10. Então, se eu olhar o disco lá e ver que ele andou um pouquinho a mais, certo? Né? Até para não gerar a infração, no caso, nesse simples bate-papo na base, nessa fiscalização, no final eu falo, meu amigo, você já descansou 20 minutos aqui, ó. Legal, hein? Já fechou o bloco aqui, ó. Pode ir embora tranquilo. Bom dia. Sou Reginaldo Bonfim. A minha pergunta é para a doutora Camila, referente aos caminhões novos, 0 km, sem placa ainda. Como é que a gente procede? O pessoal do transporte de produtos perigosos tinha esse problema também, né? Veículo 0 km tinha que passar por fiscalização, depois foi acertado com o metro, que o novo não, só depois de determinado prazo. No item 9, agora acredito que seja do item C, fala no caso de quando tacógrafos novos instalados em veículos novos, assim como em outros casos específicos que se fizer necessário, as informações complementares sobre o veículo e seu proprietário, CRVA do veículo, DCGU, poderão ser fornecidas posteriormente. Ele tem um prazo saindo da fábrica, o novo, o fabricante, a montadora, ela pode se cadastrar como oficina para fazer essa selagem, a primeira etapa. Então, ele tem 1 ano, a partir do momento que sai da montadora, do fabricante, para fazer a segunda etapa. Então, que seria o ensaio para a verificação. Não, eu até entendi, mas a montadora, ela que vai me dar o certificado? Não. Tem 1 ano para fazer a segunda etapa da selagem. Teria um provisório. Mas quem que me dá esse provisório? Não entendi até aí. Não, na verdade, vai entrar no site e vai retirar. Vamos ver se eu consigo explicar. Quando nós discutimos o problema do rastreador, da implantação do rastreador, ficou essa pergunta: quem é que homologaria o rastreador? O fabricante do rastreador e também a indústria automobilística? O entendimento do CONTRAN foi o seguinte: no momento em que o Denatran, aí no caso o Denatran, dá o CAT, que é o certificado de atendimento à legislação de trânsito, para a montadora, ele está homologando o veículo por inteiro. O veículo com todos os seus equipamentos. Então está tudo ok. Foi essa solução e a interpretação que foi dada. Aí fica apenas o seguinte: depois de quanto tempo você precisaria fazer revisões de determinados equipamentos? Entendeu? Então eles saem de fábrica totalmente homologados. É esse o entendimento do Denatran. O Imetro, ele faz a verificação inicial desses equipamentos. Então ele sai da fábrica, digamos, com a verificação inicial. Então isso é válido. E aí então ele tem esse período de 1 ano. Se não sofrer qualquer alteração, rodar. Né? Tem a opção da rodagem. O Anderson quer falar um pouco mais sobre isso. Na verdade, quando o veículo sai da montadora, se ela já estiver cadastrada no Imetro como uma oficina de selagem, esse cronotacógrafo sai lá de lá selado. Só que, a
partir do momento que ele sai de lá, o usuário normalmente faz uma série de modificações. Bom, a partir desse momento ele perdeu aquela selagem perdeu a validade. Ele tem que ir imediatamente para um posto de selagem fazer uma nova análise. Porque o instrumento novo, ele não é uma garantia, ele ser novo não quer dizer que ele está marcando corretamente, porque qualquer modificação que você faça no veículo, inclusive dimensão de pneu, ele vai alterar a medição. Então, a garantia é apenas para ele sair da fábrica e chegar até você. Bom, chegou lá, bom, qualquer modificação, se não for alterado, qualquer alteração que você faça no veículo, você tem que procurar o posto de selagem, o posto de ensaio. Okay, esse o caminho. Ok. Então, a minha pergunta é para o policiamento rodoviário aí. Com relação à fiscalização, eu compro um carro zero aqui em São Paulo, um caminhão zero. E eu sou lá de Presidente Prudente. Eu vou lacrar só lá o carro, né? Então o licenciamento vai ser em Presidente Prudente. E eu tenho esse trânsito de São Paulo a Presidente Prudente. E eu não vou ter esse certificado. Como é que eu faço? 15 dias a circulação com a nota fiscal é permitida. Ok. E com relação ao certificado do Inmetro? É inexigível, porque ele vai passar pelos procedimentos de instalação lá. Então não tem como, não há problemas para fiscalização. Já aconteceu isso? Não, essa exigência? Já aconteceu. Já aconteceu e prenderam o caminhão. Em São Paulo? São Paulo, Itariri, acho que foi. São Paulo, aqui perto de Itanhaém. Também me parece que não é providência razoável, né? Mesmo porque não consta também em nossos procedimentos operacionais que são padronizados. Agora, me parece que pelo que o senhor está me narrando, o veículo novo, com 15 dias, ele transita, é permitido esse trânsito com a nota fiscal exatamente para que ele seja equipado, sejam instalados todos os equipamentos necessários para aquele tipo de atividade específica que ele vai desenvolver. Então não tem problema nenhum em relação a isso. Tá? Esse caso específico aí... ele tem 15 dias para transitar com a nota fiscal, está correto isso. Porém, ele não tem o certificado do Inmetro e o policial prendeu o caminhão e não liberava o caminhão para fazer a aferição. Não tinha como fazer a aferição porque não tinha placa. Então nós tivemos que contratar uma prancha para tirar o caminhão rodando. Senão o caminhão ia ficar preso lá, sei lá quanto tempo.